Durante o evento de lançamento de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu as críticas que vem recebendo de setores da velha imprensa em um discurso inspirado. Guedes afirmou que as reformas que estão sendo implementadas no país são o que permite que o Brasil comece a desfrutar de perspectivas a longo prazo e disse que quem tira de contexto o que nós falamos está semeando discórdia no momento em que estamos incluindo milhões de brasileiros. Paulo Guedes explicou diversas políticas do governo e convidou os parlamentares a fazerem acordos republicanos em torno da distribuição orçamentária. E afirmou: "Nós sabemos o que estamos fazendo e aonde estamos indo. Não adianta tentar nos confundir ou confundir a opinião pública." Assista. Bom dia a todos, presidente, ministros, equipe econômica, amigos. Nós estamos num momento extremamente importante em que o país começa a desfrutar desses horizontes mais longos tornados possíveis exatamente pelo programa que o presidente Bolsonaro nos permitiu implementar. As reformas que estão sendo implementadas reduziram os custos, por exemplo, de juros da dívida em 100 bilhões de reais ao ano. São 3 Bolsas Famílias. Reduziram em outros 100 bilhões os privilégios que eram concedidos através de uma máquina perversa de transferir renda, que era a Previdência, a nossa máquina previdenciária. E todas essas reformas estão sinalizando para horizontes mais longos, de 15, 20, 30 anos à frente, e permitindo, então, que os juros desçam e que a economia comece a girar. E aquela baleia ferida a que eu me referia, que nesse primeiro ano nós fomos tirando os arpões, ela começou a crescer a 1,2%. Nesse segundo ano nós continuamos com o ritmo das reformas, nós vamos passar a crescer 2% e assim por diante. Quer dizer, estamos recuperando a dinâmica de crescimento do país. Não precisamos temer a turbulência internacional. Evidente que há sempre efeitos, mas o Brasil sempre teve sua própria dinâmica de crescimento. O Brasil é uma economia continental. O mundo estava indo bem e nós estávamos afundando por décadas. É perfeitamente possível o mundo desacelerar, e isso está contratado. O mundo está em desaceleração sincronizada, quer dizer, o mundo está descendo, a América Latina está estagnada e o Brasil vai decolar. O Brasil pode crescer porque ele tem uma dinâmica própria de crescimento. É uma economia continental, tem recursos naturais, tem agora juros mais baixos, tem uma taxa de câmbio que é naturalmente, da mesma forma que quando você faz as reformas fiscais, você tem um regime fiscal robusto, você tem um horizonte de investimentos longo. É absolutamente natural que o juro de equilíbrio desça e que o câmbio de equilíbrio suba um pouco. Mas pode ser 3,80, pode ser 4, pode ser 4,20. O câmbio é flutuante. O Banco Central opera isso. Mas o patamar é inquestionavelmente mais alto. E como dizia o Pedro, a respeito da Caixa Econômica Federal, nós, quando fazemos política econômica, estamos pensando em todos os brasileiros e particularmente nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juro lá em cima, transformava os empresários, os empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem emprego, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. Qual o problema de você fazer uma referência como essa? Mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas. Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, por exemplo, para as praias do Nordeste, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o exterior. Quem tira de contexto o que nós falamos está semeando discórdia, semeando divisão entre os brasileiros no momento em que nós estamos, como disse o Pedro e como disse o Roberto também, incluindo milhões de brasileiros no financiamento da Caixa Econômica, ao mesmo tempo que estamos desestatizando o mercado de crédito. O Pedro mostrou que eles estão devolvendo dinheiro para o governo. Em vez de dar dinheiro para campeão nacional, para gato gordo, para pessoas que faziam a má política,
misturando poder econômico com poder político. Nós estamos separando essas esferas. E o crédito está chegando agora justamente na inclusão social, nas camadas mais simples, mais humildes da população brasileira. Ele está encolhendo o balanço, entre aspas, quer dizer, ele está encolhendo o capital, reduzindo a base de capital, porque estava folgada a base de capital dele no banco. Isso tudo constava no nosso programa, quer dizer, ele sabia que nós íamos desalavancar os bancos públicos que foram usados abusivamente, quebraram os bancos, quebraram os fundos de pensão, quebraram tudo sem que esse dinheiro chegasse no povo, como vai chegar agora com um horizonte de 30 anos de empréstimo. Então a inclusão social está aumentando, nós estamos democratizando o acesso ao crédito justamente para as camadas mais humildes. E esse é o movimento que nós temos feito e temos que prosseguir com as reformas. À medida que vamos fazendo reforma, vamos recuperando a nossa dinâmica própria de crescimento. Se tiver um problema lá fora, o câmbio sobe um pouco. Se acalmar lá fora, o câmbio desce um pouco. Mas isso é um vento e nós temos motor próprio. Nós sabemos remar com o vento contra também. E quando estávamos com vento a favor, afundamos o barco, em vez de aproveitar o vento a favor da globalização. Então nós sabemos o caminho que estamos percorrendo, estamos seguros, somos gratos, por um lado, ao escudo que o presidente ofereceu para justamente nomear uma equipe competente, jovem, talentosa, com coração, todos eles têm coração. A maior parte também tem origens humildes, veio todo mundo com esforço, subindo 1, 2, 3 gerações, para adquirir o conhecimento. O presidente dizia que o pai dele foi até o ginasial, o meu também, não conseguiu fazer ensino superior. Pois é isso, grupo escolar. Eu estudei em escolas públicas, fui parar no colégio militar porque era um bom treinamento e barato, de graça. Então você passando, eu passei na época em segundo lugar, não me lembro, era segundo lugar. Eu fui buscar um ensino de qualidade, quer dizer, meu pai foi buscar um ensino de qualidade. Estudei em escola pública a vida inteira, grupo escolar, Pandiaca Lojas, depois colégio militar, porque era um ensino de qualidade justamente para as famílias mais humildes que não podiam gastar dinheiro, tinha que subir na meritocracia. E isso é o que nós queremos oferecer para a população brasileira e chamamos do caminho da prosperidade. Um banco público, acima de tudo, tem que estar pensando, não é em dar lucro de 20, 30 bilhões. Deu um lucro excepcional esse ano porque estavam acostumados com aquilo lá eu não vou dizer porque eu não posso falar, porque se eu falar sai amanhã o que eu falei. Chegou um cara sério, competente lá, pronto, dá um lucro extraordinário. Mas nós vamos baixar o lucro dele, porque ele ou transfere isso para a sociedade ou devolve isso para nós. Porque nós vamos reduzir o endividamento da sociedade. Então ele tem que dar rumo para isso. Ou ele dá isso rápido para os mais simples, os mais humildes, ou nós vamos lá e tomar a grana dele. Porque nós sabemos onde nós temos que usar esse dinheiro. Aliás, o Pedro e o Montesano esse ano vão ser os nossos heróis. Porque eles vão desalavancar os respectivos bancos e vão mandar recursos para nós. Um vai mandar dividendo, porque está dando um lucro muito bom, e o outro vai reduzir um pouco a carteira, porque estava virando também um hedge fund, em vez de ser um banco público. Então, não vai emprestar para países que não devem, né? Não vai emprestar para quem não paga, não vai emprestar para empresário campeão. O BNDES vai ajudar, o S de BNDES agora é de saneamento. Vai fazer saneamento, 100 milhões de brasileiros precisando de água, esgoto, as classes mais humildes, as empregadas domésticas. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Não adianta tentar nos confundir ou confundir a opinião pública. Dito isso, eu acho que nós temos tido muita ajuda também, não só de empresários construtivos, como disse o Meyer Negra. Eu não sei se você convenceu o Roberto Campos primeiro ou a mim primeiro, quando você lançou a ideia do IPCA. É até bom saber que você procurou todo mundo, porque eu achava que você tinha dado a ideia para mim, o Roberto achou que você tinha dado a ideia para ele. Você não correu riscos, você deu a ideia para todo mundo. E nós estamos sempre abertos justamente para fazer o que é correto. Então existem empresários que estão conosco, existe uma parte da mídia também muito construtiva, que apoia a agenda econômica, e existe também no Congresso
Muita gente boa que está nos ajudando também. E é natural, como nós estamos devolvendo os orçamentos, o presidente disse, olha, é mais Brasil, menos Brasília. Nós vamos fortalecer a República Federativa do Brasil. Nós vamos descentralizar os recursos. A essência, a força da sociedade ocidental, da liberdade, da democracia, dos mercados, é a descentralização. A democracia é justamente a descentralização do poder político. Não pode ter uma pessoa que manda em tudo. Nós já vimos onde o dinheiro vai parar. Parou em Cuba, na Venezuela, para em meia dúzia de empresários, em vez de ser distribuído e descer para toda a população. Que alguém cometa erros, que seus erros sejam limitados, que não sejam ilimitados. Por isso que é importante na democracia a descentralização do poder político. Da mesma forma, na economia, a descentralização do poder econômico. Competição. O pau tem que comer. Não pode ter 6 bancos, 6 empreiteiras. Os Estados Unidos têm 26 mil bancos. Milhares de pequenas empreiteiras. Todo mundo é empreendedor lá. Então, nós temos que nos mirar nos exemplos que deram certo. Democracia e mercados. Nós estamos firmes nessa direção. Por isso que as reformas têm que seguir. E essas reformas que estão nos dando essa folga, esse horizonte, essa capacidade pela primeira vez financiar por 30 anos com câmbio, com taxa de juros fixa, essas reformas têm várias dimensões. E a classe política está convidada e está exercendo agora, nós estamos conversando agora, está rodando lá dentro do Senado o Pacto Federativo, que é justamente um convite à classe política para assumir os orçamentos públicos, porque hoje o Brasil é gerido por um software, tem um dinheirinho carimbado, né, girando, 97% está lá, e essa disputa e essa ferocidade toda que nós observamos é em torno de 3 ou 4% do orçamento, porque o resto está carimbado. Então, façamos as reformas, aí temos 100% do orçamento para discutir e construir juntos, Congresso, Presidência, Executivo, vamos construir juntos o futuro do Brasil, discutindo o mérito das despesas. E não o dinheiro está todo carimbado, o que sobra é pequenininho, e aí fica uma briga. De um lado, se o orçamento impositivo for grande demais, fica parecendo que é um parlamentarismo branco. Avançaram sobre os poucos recursos que a administração pública, o Executivo Federal tem capacidade de exercer. Por outro lado, se não tiver nada, como o resto está carimbado, também qual é a ferramenta de governabilidade que não seja um orçamento onde a gente vote as prioridades? Também é difícil. Então, esse empurra-empurra é normal, nós não podemos transformar isso nós temos que transformar todo essa aparente desentendimento na verdade, num olhar crítico de como construir um futuro melhor. É normal que o Congresso queira entrar no orçamento, mas espera aí, não precisa pisar no nosso pé. Tem um orçamento de 1,5 trilhão, para que nós vamos brigar por causa de 10 bi, ou 15 bi, ou 20 bi? Tem 1,5 trilhão, basta descarimbar, vamos fazer o Pacto Federativo, vamos descentralizar, aprovemos as reformas. Por outro lado, é natural também que a classe política diga o seguinte, bom, mas como não houve loteamento de ministério, como não foram escolhas técnicas, como é que eu entro nisso aí? Uma aliança política de conservadores e liberais, e os senhores sim estão convidados realmente a fazerem acordos republicanos em torno da distribuição orçamentária. Então isso é absolutamente natural. Se um lado quiser levar muito, o outro lado reage. Se levar menos um pouco, tudo bem, funciona. Então, o que nós estamos vendo é uma fricção desse tipo. Pode haver um exagero de um lado ou outro, todo mundo fica nervoso. É natural isso, às vezes fica nervoso lá o Congresso, achando que nós estamos pressionando, às vezes fica nervoso o nosso time do lado de cá, porque fala, peraí, não temos um presidente, nós estamos no presidencialismo, nós não estamos num parlamentarismo branco. Então esse empurra-empurra é normal, é pelada, um chutou a canela do outro e tal, o jogo segue. Nós estamos seguros que a democracia brasileira está fazendo um aperfeiçoamento das instituições. Um regime é saudável, não é quando joga só de um lado, eu já repeti isso várias vezes, não dá para ficar pulando só numa perninha esquerda, não, tem a outra perna também, e ela ganha eleição, e quando ganha também tem que ser respeitada, espera 3 anos e volta. Então esse clima
É normal, é política, empurra para cá, empurra para lá, mas a verdade é o seguinte, tem um Brasil a construir, são todos construtivos, temos gente muito boa e muito bem intencionada dos dois lados, vamos trabalhar juntos. Nós estamos absolutamente seguros que as reformas continuam, o presidente está comprometido com isso, o Senado está envolvido lá no Pacto Federativo, a administrativa daqui a pouco, o presidente está dando um olhar e fazendo algumas mexidas que são corretas. A turma técnica sonhando com um futuro de administração pública completamente despolitizada e desaparelhada, a turma técnica vai lá na reforma administrativa e bota, olha, qualquer funcionário público não pode ter filiação partidária. Aí o presidente fala, peraí, o exercício da política é um direito da liberdade. O sujeito pode ser funcionário público, pode escolher o partido dele, não tem problema nenhum. Então o presidente vai lá e dá uma mexidinha. Então está demorando um pouquinho a chegar lá na Câmara, porque tem uma mexida ou outra que são também perfeitamente possíveis. O presidente tem 60 milhões de votos, não vai dar um palpite na reforma? Tem que dar sim. Então está com a mão dele lá também, e é normal. Absolutamente normal. Então a ideia é o seguinte, o Pacto Federativo está no Senado, a reforma administrativa vai entrar na Câmara, e o próprio Congresso já preparou o campo, já está cheio, o estádio está cheio, as luzes estão acesas, só falta entrar em campo a reforma tributária agora. Eles, inclusive, fizeram uma comissão mista, exatamente para não ter uma PEC aqui, uma PEC ali, mais uma terceira nossa. Nós vamos trabalhar juntos, vamos construir isso. O Brasil segue com as reformas, esse ano vai ser um ano bom, nós vamos acelerando o crescimento o tempo inteiro. Obrigado, um abraço, parabéns, presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.